Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país, pelas parabólicas, também TVs por assinatura, TV Claro, TV Net, Facebook, YouTube e sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. É um dia no qual você vai confirmar e vai saber de informações importantes para o seu negócio. Olha, hoje nós vamos falar de mais um caso de peste suína africana identificado na Europa. Esse é um dos fatores que impacta até que positivamente aqui nas nossas exportações do complexo carnes. Vou falar também da decisão chinesa, que já havia sido acertada, mas que colocou por fim aí a situação de impostos, de tarifas sobre uma série de produtos norte-americanos. Você vai entender por que fizeram isso, principalmente o porquê, o motivo que não é apenas cumprir aquele acordo da primeira fase com os Estados Unidos, não. É outra questão aí que os chineses estão buscando. Você vai saber um pouco a respeito deste assunto. O Agricultura BR traz o relatório norte-americano de vendas e exportações, bom volume de vendas de soja na semana encerrada no dia 30 de janeiro. Eu recebo aqui, vou falar um pouco de pecuária e também de leilões e grandes eventos que nós vamos ter aqui no Canal do Boi. Vou falar da raça do Zerá, vou conversar aqui, vou receber nos nossos estúdios Tarcísio Stoneto nesta quinta-feira. Você vai saber tudo da Show Rural Copavel e também o lançamento da Expo Direto Cotrijal lá no Rio Grande do Sul. Então tem muita feira agrícola, tem muita coisa boa por aqui, tem mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de um caso, um foco de peste suína africana que foi identificado numa fazenda doméstica no norte da Grécia. É o primeiro caso identificado na Grécia, ali próximo à chamada Macedônia do Norte. Um dos fatores que são importantes quando falamos a respeito da peste suína africana é que ela dizimou boa parte do rebanho chinês, atinge outros países da Ásia, na África. Na África tem se comentado pouco, mas a África também é atingida pela peste suína africana. E alguns países da Europa, como no caso a Grécia, agora tem o primeiro caso identificado. Tradicionalmente, toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. No caso da soja, os norte-americanos confirmaram vendas até a última quinta-feira, no dia 30 de janeiro, na ordem de 948 mil toneladas, um cancelamento de pouco mais de 230 mil. Com isso, teve um bom saldo de vendas, ficando acima da marca de 700 mil toneladas. E agora, a safra total norte-americana, que vem num bom ritmo de vendas, chega a 32 milhões e 300 mil toneladas comercializadas. Vamos ver na tela, então, os números que eu acabei de citar. Eu falo das vendas semanais norte-americanas. Veja só que a venda semanal chega a quase 704 mil toneladas, são 703.835 toneladas aqui no saldo total. A safra atingiu 32 milhões e 300 mil toneladas de soja para uma meta final de 48 milhões 310 mil toneladas da oleaginosa. E agora, nós vamos trazer a Andréia Cordeiro. A Andréia Cordeiro, ela é especialista em hedge commodities agrícolas e ela, chegando agora hoje na Show Rural Copavel, lá em Cascavel, nessa grande feira, ela está participando. Ela antecipou, enviou para nós um vídeo, na hora que estava no carro, chegando ali, pegando aquele trânsito. É um trânsito grande para chegar na Show Rural mesmo, porque é muita gente indo, né? Por dia está se recebendo aí mais de 15, 16 mil pessoas. Então o volume de carros, de veículos é muito grande na rodovia. Mas o que importa é que a Andréia Cordeiro, ela comentava a respeito da China liberar aí 100% das tarifas sobre mais de 1.000 produtos que estavam ali listados, tarifados pelos chineses, produtos norte-americanos. Uma das questões que são colocadas aqui é que isso ocorre sobre a soja. Veja, acompanhe aí a fala da Andréia Cordeiro, enviada aqui para o Agricultura BR. Oi, gente, tudo bom?
Eu sou Andréa Cordeiro, tô em Cascavel, no trânsito, indo para show rural, carro parado, e daqui a pouquinho eu vou estar no estande da Bayer para um evento que vai reunir algumas mulheres do agro. E como tá tudo engarrafado, eu resolvi falar para vocês uma decisão que saiu agora cedo, no início da madrugada, lá na China, que ela decidiu reduzir em parte a última leva de tarifa que ela implementou para a soja de origem norte-americana. Em setembro a alíquota era 25%, com a escalada da tensão eles passaram para 30%, e agora a China oficializou a redução de 2,5 pontos percentuais na tarifação. Ou seja, isso está dentro do que já havia sido estipulado pelo acordo da fase 1, e de alguma maneira isso é muito bem visto. Não foi só a soja que teve redução de alíquota, são mais 1.716 produtos de origem americana, e isso impacta em algo como mais ou menos 75 bilhões de dólares de importação. Tá aí a Andréa Cordeiro, participação dela. Ela está no Show Rural Copavel. Hoje tem um grande evento lá voltado para as mulheres do agronegócio, e ela tem uma forte participação aí junto com as mulheres do agro. Agora eu quero falar um pouco a respeito dessa informação. Foi divulgado pelo governo chinês nesta madrugada aqui no Brasil. Olha o que aconteceu. A China, através dos seus órgãos, dos seus ministérios responsáveis, ela informou que corta as tarifas de 1.717 produtos norte-americanos que estavam tarifados. De acordo com a nota oficial na agência chinesa em inglês, a China faz o seguinte: ela dá um passo em cumprimento ao acordo da primeira fase para essa situação comercial junto com os Estados Unidos. É isso que está explicado na nota que foi publicada hoje aqui no Brasil, para o portal do governo da China em língua inglesa. Entretanto, para muitos analistas econômicos no mundo todo, e hoje deu tempo, né, foi de madrugada isso, então deu tempo de ver jornais nos Estados Unidos, na Europa, a China, de acordo com muitos analistas econômicos, ela busca uma questão extremamente importante, ter a confiança internacional, principalmente em relação à sua base econômica, junto aos outros países do mundo. É como se fosse uma retomada da confiança. Ao afirmar tal situação, de trazer isso, ela mostra que continua cumprindo os acordos comerciais junto aos Estados Unidos. Mas tem algumas questões que foram levantadas por esse analista, os analistas do mundo todo. Um deles é um dos fatores do acordo comercial. O acordo comercial entre China e Estados Unidos, ele prevê situações diferenciadas caso alguns dos dois países passe por alguma questão que coloque em risco a população, a saúde, a ordem ou a própria economia do país, que é exatamente o caso do coronavírus. O que acontece? A China cumpre o seu papel no acordo, entretanto, como tem a praga do coronavírus, essa epidemia na China, já pode dizer que é epidêmica na China, porque pega pelo ar, com essa situação, a China, ela meio que está desobrigada de cumprir aquele acordo, as metas de aquisições junto aos Estados Unidos. De qualquer maneira, o mercado nos Estados Unidos até que viu com bons olhos, mas nós temos acompanhado desde cedo e Chicago vinha com alta, né, nas primeiras horas da manhã, vinha com alta, mas não era tão expressiva assim. Vamos saber como é que vem Chicago agora, soja na tela, você já vê que inverte, né? Eu estava dizendo que estava com uma pequena alta, hoje chegou a cerca de 0,2%, 0,3% de alta. Neste momento, soja vai caindo de 1,5% até 0,1%, até 0,2% de queda para os contratos com soja. Olha só, março, 8 dólares 79 centes o bushel. Maio, 8 dólares 92 centes mais 4. Julho, 9 dólares 5 centes mais 6. Agosto, 9 dólares 10 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago.
Vamos também agora conferir como é que vem o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Temos a moeda norte-americana voltando à alta. Você vê que volta alta, mas continua operando na marca de R$ 4,25, R$ 4,25 mais 8 para o dólar neste momento, elevação de 0,46%, é o que nós destacamos neste momento. Dólar teve o seu momento de queda, nesse momento volta a operar em elevação. E é sobre dólar e sobre o mercado financeiro que nós vamos agora conversar com Sara Kirchhoff, que está em nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBM. Sara, hoje o dólar ele deu uma menção de queda, depois agora volta a operar num campo positivo, em um dia que a China confirma que vai cumprir aí a sua parte no acordo com os Estados Unidos, nessa primeira fase de acordo. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o dólar acaba de inverter o sinal, né? Como você falou, começou o dia em queda hoje frente ao nosso real, terminou o dia de ontem em queda também e agora novamente busca esse movimento de alta, né? O fato é que o dólar já encontrou aí uma posição bem confortável acima dos R$ 4,20. E como você disse, né? A China cortou de 10% para 5% algumas tarifas de importação de alguns produtos e de 5% para 2,5%. Notícia muito bem recebida aí pelo mercado financeiro, falando de um modo geral, né, globalmente. E o câmbio, de acordo com o portal InfoMoney, ele também reflete na decisão tomada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que, lembrando, reduziu a taxa Selic, aí renovando a sua mínima histórica. Nossa taxa básica de juros estava em 4,5%, teve mais 0,25%, 25 ponto percentual de redução, agora está em 4,25% ao ano. E no mercado do câmbio, esse anúncio, né, ele nunca é muito bem-vindo, porque torna a nossa moeda menos atrativa, mas, por outro lado, o Comitê de Política Monetária, ele também sinalizou que não deve haver novos cortes agora, pelo menos não para as próximas reuniões. E, de certa forma, o mercado já esperava esse corte de ontem e agora a notícia de que os novos cortes, ou pelo menos uma sinalização de que o ciclo de cortes está encerrado por enquanto, acaba deixando o mercado também um pouco mais confortável no que se refere ao câmbio. E o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem mais um dia de valorização hoje, seguindo algumas bolsas aí ao redor do globo também. Bolsas asiáticas hoje operaram em alta, o mercado já fechou. E agora o Ibovespa tem um avanço aí de quase 0,5% acima dos 116 mil pontos. Muito reflexo dessa situação China e Estados Unidos, né? Dando mais uma sinalização aí do acordo, né? De cumprimento do acordo comercial da primeira fase, o que já era esperado aí também. E outro fator que acaba influenciando é a questão de uma tensão agora um pouco menos agressiva no que se refere ao coronavírus. Os mercados lá fora também aparecem mais confortáveis agora, esperando aí por tratamentos, com expectativas positivas em torno de vacinas. E, de alguma forma, o mercado já precificou o coronavírus, pelo menos por enquanto. Agora, atualizando os números, né? São 565 casos de óbito confirmados e mais de 28 mil casos de infecção confirmadas. Então, a gente continua acompanhando as informações por aqui e no Ibovespa, entre os destaques positivos ontem, os papéis da Klabin e também da Petrobras, que hoje que estão nas altas aí mais impactantes dentro do índice. E daqui a pouquinho eu volto para falar de MP do Agro. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pela participação. Até daqui a pouco. Por aqui o Agricultura BR segue. Agora eu trago em destaque como é que vem os negócios com soja em alguns dos principais portos do Brasil. Você acompanha comigo soja negociada em Santos e Paranaguá. Hoje, Santos cede um pouco, vendo com propostas no momento a R$ 85,50 a saca. Paranaguá a R$ 86,00 a saca no dia de hoje, 6 de fevereiro, de acordo com a apuração dos amigos da Grãos Corretora. A Agricultura BR vai falar daqui a pouco sobre o estado de Santa Catarina e a forte preocupação. Olha, isso que nós estamos alertando desde setembro, que o ano de 2020 seria de escassez e uma pressão muito grande, positiva, né? Positiva para quem tem milho e negativa para quem tem que comprar milho, mas de preços altos para o milho, é isso que importa.
o estado de Santa Catarina traz agora um incentivo para cultivo do cereal. Você vai entender como isso funciona daqui a pouco no Agricultura BR. A escassez de milho é realidade em todo o país, principalmente nos localidades onde a demanda é maior. A escassez é a falta, ou a ausência completa. Isso ainda não aconteceu, isso pode até acontecer durante o mês de maio. No momento não é o que ocorre, mas você tem um preço bastante elevado no Brasil inteiro para a saca de milho. No estado de Santa Catarina, o governo do estado tomou uma decisão bastante importante. Um investimento de 18 milhões e 800 mil reais para a aquisição de 200 mil sacas de semente de milho. É isso mesmo. A questão para o estado de Santa Catarina é manter, isso, colocar à disposição de produtores, é manter e elevar a produção de milho por conta, além dos preços altos, que eles não citam, mas o fator é esse, preço alto para o milho, mas também por conta das perdas causadas pela estiagem que atingiu o estado catarinense. Outro elemento a ser destacado em relação a Santa Catarina é que Santa Catarina, como todo mundo bem sabe, é um estado com forte parque agroindustrial para a transformação de carne suína e carne de frangos, principalmente. É o maior exportador desses dois tipos de carne, o que significa de uma maneira muito clara que a demanda por milho por lá é extremamente elevada. E uma situação no qual você tem um estado com baixa produção de milho e que depende, essa é uma realidade, e depende muito de comprar milho em outros estados, como Paraná e Rio Grande do Sul e até do Mato Grosso do Sul, o preço do milho, neste momento, tem pesado demais para a cadeia produtiva dentro do estado de Santa Catarina e, consequentemente, podemos colocar assim, também na tributação estadual. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os valores para mercado físico praticado para o milho em Santa Catarina. Nós destacamos agora duas praças, dois municípios, duas regiões catarinenses, de acordo com os números apurados pela BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Você acompanha agora na tela o que vem acontecendo com o preço do milho em Campos Novos. No dia 6 de janeiro, vinha a R$ 45,50. No dia 14, R$ 46,50. Dia 21, R$ 47,00 a saca. Dia 28 de janeiro, R$ 49,50 é o valor mais alto nesta série. No último dia 6 de fevereiro, o valor estava, que é o dia de hoje, R$ 48,00 por saca de 60 quilos do milho em Santa Catarina, em Campos Novos. Veja comigo agora mais uma praça em Santa Catarina, também apuração da BBM. Você tem aqui no dia 6 de janeiro, R$ 45,50. No dia 14 do último mês, R$ 46,00 a saca. Dia 21, R$ 47,00. No dia 28, sobe para R$ 48,50 por saca de 60 quilos. E neste 6 de fevereiro, valores de negociação a R$ 48,00 a saca em Chapecó, uma região de alta demanda por milho e que precisa aí ter essa disponibilidade maior, também números elevados. Mais uma vez, você chegou agora, estava vendo os valores das sacas, a questão aqui é que Santa Catarina, através do governo do estado, vai comprar para disponibilizar a produtores 200 mil sacas de semente de milho e vai investir 18 milhões e 800 mil reais nessa empreitada. A Agricultura BR volta a falar do cenário internacional do milho. Vamos dar uma olhada como é que vem, neste momento, as negociações para milho em Chicago. Você tem aqui dados com queda, vai caindo
praticamente 1% as posições de mais curto prazo nos Estados Unidos, 1% de queda no momento. Março, 3 dólares 77 centes mais 2 o bushel. Maio, 3 dólares 83 centes mais 2. Julho, 3 dólares 88 centes o bushel. Setembro, 3 dólares 86 centes por bushel. Nós temos números, portanto, em queda para os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana. Vamos falar agora de novo de milho no Brasil, agora trazendo em destaque valores de referência em alguns dos importantes portos de embarque. Você acompanha conosco como é que vem Santos e Paranaguá, a apuração da Grãos Corretora. Neste dia 6 de fevereiro, Santos apresenta propostas a R$ 40,50 a saca de 60 quilos. Já a referência no Porto de Paranaguá é de R$ 41 por saca de 60 quilos. São os números que eu destaco agora em relação ao milho negociado nos portos. E nós vamos agora trazer em destaque aqui no Agricultura BR a medida provisória 897/2019, conhecida como MP do Agro. Aliás, essa medida provisória, ela pode ser agora avaliada, pode ser vista pelo Congresso Nacional na próxima semana, na próxima terça-feira. E é para falar deste assunto que nós voltamos a São Paulo. Eu vou conversar de novo com Sara Kirchhoff, que nos traz em destaque, primeiramente, a MP do Agro. Sara. É isso mesmo, Fabiano. Existe uma certa pressa para votar a MP do Agro, isso porque ela perde a validade no dia 10 de março. Então, em função disso, a bancada ruralista procurou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que garantiu que a MP do Agro, chamada MP do Agro, será votada na semana que vem por causa desse prazo de validade. E depois da análise dos deputados, a MP ela deve ser apreciada também pelos senadores antes, claro, de a sanção presidencial. Só que há um medo que o feriado de carnaval acabe atrapalhando aí a função do tempo, né, considerando essa pressa. Então, justamente para não correr esse risco, a Frente Parlamentar da Agropecuária procurou Rodrigo Maia logo no início dos trabalhos aí legislativos para pedir para antecipar essa votação. E a MP do Agro, lembrando, né, ela traz novidades no crédito rural, como a possibilidade de emissão de cédula do produto rural, chamada CPR, em moeda estrangeira, e também o lastro em diversos produtos, não só aqueles referenciados em bolsa. O texto também cria o Fundo Garantidor Solidário, FGS, que pode aí avaliar as renegociações de dívidas e contratação de crédito. Só que o texto ainda enfrenta algumas resistências, mas agora a expectativa é que ele seja votado já nos próximos dias, dentro de menos de uma semana. Outra MP também importante que é discutida em Brasília é a medida para destravar as questões de produção e investimento, é a MP 881, ou a MP da Liberdade Econômica, que também perde a validade, mas antes ainda desse prazo. Ela perde a validade já na semana que vem, se o Congresso não votar o texto. E esse é o assunto da reportagem que a gente traz agora lá de Brasília, do repórter Saulo Lopes. Vamos acompanhar. O Congresso tem 4 dias para resolver um problema sobre o qual o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, busca uma solução desde o ano passado. É o texto da medida provisória 881 da Liberdade Econômica. Ela cria mecanismos como o Fundo de Aval Fraterno, o FAF, para melhorar a tomada de crédito por parte de produtores rurais e também moderniza a questão do Estatuto da Terra, porque a legislação antiga dificulta investimentos, como arrendamento rural. Pela nova regra, isso seria feito caso a MP 881 passasse, seguindo as regras do Código Civil. Ela foi aprovada na comissão especial, que foi presidida pelo senador Reis e relatada pelo deputado Pedro Lupion, mas ela precisa passar em plenário. Nós tivemos o recesso logo em seguida e ela, portanto, paralisou no mês de janeiro, mas ela tem que ser até o dia 9 votada e ela ainda não foi lida em plenário. Então há um movimento do governo junto ao presidente Rodrigo Maia, para que ele faça
a leitura ainda esta semana e se vote especialmente na próxima semana, né? Eu conversei com o líder da bancada do meu partido, o deputado Arthur Lira, deputado que lidera uma das maiores bancadas, ao apoio total para que isso aconteça. E nós estamos diante de um quadro, de um processo grande de endividamento. Agora lá no Sul, nós estamos tendo estiagem, apoio para o arrozeiro que ainda não saiu, que eu fiquei muito feliz de ver que a ministra está estudando a possibilidade de algumas ajudas. Agora, sem esses avanços que estão contidos nesta medida provisória, tudo fica mais difícil. O que está em risco, deputado? E risco é a queda da medida, né? Portanto, tudo aquilo que é para ser um avanço de flexibilizar, de melhorar o acesso ao crédito, volta a estaca zero. E nós vamos ter dificuldades. Então, o nosso esforço agora é fazer com que não se perca o prazo, que se vote a medida e aí a gente, depois disso, tenha ela validada e aí sentemos para ver quais as medidas de apoio aos produtores para aquilo que é passivo e para aquilo que é futuro. De Brasília, Saulo Lopes. É isso aí. De olho em Brasília, então eu devolvo o sinal para Campo Grande. Fabiana, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Olha, o Agricultura BR daqui a pouco vai mostrar para você, a gente já trouxe aqui algumas informações, não da Show Rural Copavel, mas a Andréa Cordeiro estava por lá, gravou sua opinião a respeito dessa questão da China e em relação também aos fatores das tarifas sobre produtos norte-americanos. Daqui a pouco você vai acompanhar reportagens do Mauro Andrade sobre tecnologias apresentadas durante esse Show Rural Copavel. Tem muita coisa para a gente trazer aqui no Agricultura BR e você vai acompanhar também o lançamento oficial de outra grande feira que também gosto demais, a Expo Direto Cotrijal. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com essas e outras informações. A edição 2020 da Expo Direto Cotrijal foi lançada em Porto Alegre. Ela vai acontecer entre os dias 2 e 6 de março. É sempre uma feira de uma realização impecável, muita organização, tecnologias, técnicas, união de produtores, apresentação de propostas e muitos negócios. Quem esteve no lançamento da Expo Direto Cotrijal foi a repórter Annelise Nicolodi e você vai acompanhar agora como foi esse lançamento. O lançamento acontece cerca de um mês antes da feira, que será realizada de 2 a 6 de março. Com o slogan A Gente Vive o Agro, a campanha de divulgação deste ano reforça a importância da Expo Direto na promoção de experiências, conhecimento e bons negócios, ligando os diversos segmentos do agro. O Rio Grande do Sul vai patrocinar para a Expo Direto por volta de 150 a 200 mil reais para toda a estrutura do pavilhão da agricultura familiar lá em Não Me Toque. Então vai ser uma das maiores feiras do nosso estado também com esse grande palco para a agricultura familiar e claro que nós vamos estar presentes. E na agricultura familiar a gente vê e busca tanto na Expo Direto quanto a Expo Água Fubra, também é outra feira que acontece no nosso estado, que também tem esse foco para a agricultura familiar, esse crescimento da tecnologia. Só que a gente também não pode esquecer dessa falta de infraestrutura que o governo do estado vai trabalhar para resolver, que é muito a questão da tecnologia em busca de internet no perímetro rural. Então nós estamos junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, estudando um projeto para levar a internet para o nosso interior, para daí sim, criando a possibilidade de entrar a tecnologia na pequena propriedade, que é o que esse espaço da Expo Direto vai buscar levar para esses produtores. A grande novidade de 2020 é a Arena Agrodigital, um espaço dedicado às tecnologias digitais que tem transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. São 1.600 metros quadrados, reunindo 22 grandes empresas e 15 startups do agro mundial em formato de arena. O local terá também 4 mini-auditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas do assunto. A Expo Direto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso do produtor. Muita expectativa, a Arena do Agrodigital que se estabelecerá no Parque da Expo Direto. Aliás, parque que sempre nos enche os olhos pela beleza, pelo cuidado, pelo capricho
com que ele é tratado. E tenho certeza que essa arena digital vai ser oportunidade para a interação entre produtores sobre a digitalização, sobre as tecnologias, mas oportunidade também para que nós possamos, a partir do agronegócio, né, elaborar novas tecnologias aqui no nosso estado. Então, é para disseminar a tecnologia no agronegócio e é também para que nós possamos produzir tecnologia neste estado para o agronegócio. É uma das frentes nossas do governo do estado do Rio Grande do Sul, no nosso mandato, podemos nos tornar ainda mais referência em agrotech, pelas vocações que temos no nosso estado em formação de mão de obra qualificada em tecnologia. Como o nosso governador colocou, a importância da inovação, da conectividade, dos startups. Nós tivemos recentemente em Israel, na universidade, em Tel Aviv, tivemos no Vale do Silício, e a gente trouxe para cá, justamente para, junto com o Estado, nós mostrarmos que além do agronegócio, esse startup pode ser para toda a economia nossa, em todos os outros segmentos também. E o nosso governador tem feito uma demonstração de uma visão fantástica do agronegócio. E aqui eu gostaria de registrar que nós, no Porto de Rio Grande, a Termasa Tergrasa, por mais de 9 anos, estávamos tentando uma liberação via governo do Estado para dar sequência ao governo federal, não conseguíamos. Marcamos uma audiência e, para nossa surpresa, durante a audiência, o governador abriu uma pasta e disse: era isso que vocês buscavam? Há 9 anos nós não tínhamos conseguido. E em 5 minutos o governador liberou um projeto que nós possamos, cooperativa, investir 500 milhões de reais para desentravar ainda mais o agronegócio do Rio Grande. Então, esta visão que nos entusiasma com o governador, para que a gente possa trazer a tecnologia, a inovação, startup, arena agrodigital, para, junto com o governo do Estado, nós revolucionar e sermos um Estado de ponta no Brasil em inovação, com a pesquisa desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul. No ano passado, a feira recebeu 268 mil visitantes de 70 países, 534 expositores e gerou 2 bilhões e 400 milhões em negócios. O assunto por aqui é café, vou destacar mercado futuro e também mercado físico, começando pelo futuro do café arábica, que é negociado em Nova York. Plataforma Ice Filters é onde mais se negocia café no mundo, é onde mais tem pressão também sobre o preço do café, que acaba refletindo sobre os negócios aqui no Brasil. Hoje nós temos alguma recuperação para os negócios com café arábica. Nós temos aqui o ajuste trazendo a posição de março para 97 centes mais 95 a libra peso. Maio, $1 mais 10 a libra peso. Julho, $1, 2 centes mais 40. Setembro, vindo para $1, 4 centes mais 55 por libra peso. São os negócios com café arábica que você confere aqui no Agricultura BR. Vamos saber agora de como que vem os negócios com café robusta negociado na Bolsa de Londres. É o que eu trago agora para você aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui a posição de março, $1.291 por tonelada, uma alta de 0,54%. Maio, $1.311, nesse momento sobe 0,45%. Posição de julho, $1.330, uma alta de 0,30%. Setembro, $1.352, com elevação de 0,44%. Falando um pouco aí da situação do café robusta ou conilon, nós temos uma situação internacional que vem da seguinte forma. A Vietnã, que é o maior produtor desta variedade de café, do robusta, vem com uma produção redonda, está dentro daquilo que era esperado, inclusive é uma safra cheia. Aqui no Brasil, onde a produção ela é concentrada principalmente no Espírito Santo, tem aí uma expectativa de redução de safra, mas nada que ainda gere resultados melhores, que pudesse tirar aí dessa marca dos $1.300 a tonelada do robusta negociado em Londres.
E o Canal do Boi Fazendas traz agora uma grande oportunidade de investimentos para empresários de todo o país. Nós falamos de uma área portuária que está localizada no estado de Santa Catarina. Essa área é capaz de atingir e atender até 5 portos num raio de 90 quilômetros. Você vai conhecer agora um pouco dessa oferta, desta oportunidade, na reportagem. Estamos em Garuva, município que, localizado ao norte de Santa Catarina, faz fronteira com o Paraná, apenas 6 quilômetros da divisa e a menos de 100 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. São cerca de 20 mil habitantes que se dividem entre os setores da produção agrícola. Mas, além disso, o potencial logístico da região tem atraído investidores de todas as partes do mundo para novos empreendimentos. Garuva, após a implantação do Porto de Itapoá, ela mudou a sua vocação. Antes a gente tinha uma vocação similar à de Joinville, uma cidade maior próximo ao nosso município, uma vocação metal-mecânica que passou a ter essa vocação logística, muito vinculado ao que o Porto de Itapoá hoje representa para a nossa região e representa para o Brasil. Garuva é um município que tem muitas atividades agrícolas e agora, com a chegada das instalações de áreas eletroportuárias, vem ganhando novos rumos, novos investimentos. Nos próximos meses, a região deve receber uma termoelétrica. Esta usina promete gerar muitos empregos e transformar a economia da região. Ainda estamos na rota dos caminhoneiros. Esta rota permite que eles abasteçam e descarreguem os caminhões na cidade de Itapoá, levando todo o material ao porto. Isso tem gerado grandes oportunidades de negócios. É exatamente por isso que esta área retroportuária se torna um ótimo lugar para investimento. São 100 hectares em um terreno plano, localizado a 1,5 km da estrada de Itapoá. As autorizações para a instalação de uma área retroportuária de armazenagem geral estão em dia e mostram a facilidade de trazer um novo investimento para esta região que cresce cada vez mais. Um projeto desse, robusto, como o projeto é apresentado, ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município, porque ele gera impostos, gera renda, gera evolução e é um projeto que demanda bastante atenção, principalmente do pessoal aqui da engenharia, para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível. A potencialização da área representa o crescimento. A região em si ela é rodeada de portos e nós necessitamos de área retroportuária para armazenar esses containers, tanto para embarcar quanto para desembarque dessa mercadoria que chega aí nos portos, né? E a região ali em si, ela é uma região muito estratégica, né? Rodeada por rodovias como o BR-101, né? E que está próximo de grandes centros como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau. São cidades lindeiras aos portos aqui da região, né? E se você gostou desta área, desta ótima oportunidade, entre em contato com a nossa equipe. Nós temos uma oferta especial para você. Tá aí oportunidades você vê por aqui no Canal do Boi. E olha, no próximo bloco do Agricultura BR eu vou falar um pouco a respeito de pecuária. Nós vamos falar de pecuária, de planejamento, resultado e principalmente da raça Guzerá e grandes eventos que já estão aí agendados para o ano de 2020. Para falar a respeito desses temas, eu vou receber um amigo aqui nos nossos estúdios, Tarcísio Toneto, que já está conosco. Daqui a pouco eu converso com ele, vamos bater um papo a respeito de pecuária, a respeito de eventos e grandes leilões que você acompanha aqui, é claro, pelo Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes.
Agricultura BR de volta, por aqui o assunto é pecuária, é integração lavoura-pecuária, é a semana do Guzerá, a 12ª, apareceu aí na tela. Vamos falar também de grandes eventos aqui do Canal do Boi. Como eu já havia anunciado, meu convidado é o Tarcísio Stoneto, está comigo aqui. Tarcísio, sempre um prazer recebê-lo aqui, receber um amigo, sempre está participando do programa conosco. Nós temos alguns temas para tratar. E a gente falava aqui a respeito, antes de entrar aqui na 12ª semana do Guzerá Perfeita União, falar um pouco a respeito de trabalho com pecuária, de integração e o que a Perfeita União tem feito, o que os irmãos Stoneto têm feito nessas últimas décadas de trabalho. Que não é um trabalho que começou há 10 anos, há 20 anos, começou há muito tempo e isso vem sendo realizado em algumas partes do país. Tarcísio, hoje, pecuária... Estou começando uma pergunta meio complicada. Hoje, pecuária para a Perfeita União, como que ela pode ser definida? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Já há vários anos a gente vem aqui, né? Nós já somos antigos do Canal do Boi e a gente tem amizade e a gente sempre acaba trocando bastante informação. Na verdade, a pecuária hoje para a família Stoneto é um desafio constante, né? Hoje, nós, além de pecuaristas, nós também somos agricultores e a gente vê hoje o tanto que a agricultura hoje investiu em tecnologia e o resultado hoje da agricultura e o maior desafio nosso é tornar a pecuária tão lucrativa quanto a agricultura. Por isso, nós temos essa preocupação desde lá de trás, de 50 anos atrás. Nós somos uma família que nós vivemos da propriedade. Hoje a família inteira está envolvida, já é a 3ª geração. A empresa é familiar, nós não somos grandes, mas a família inteira praticamente vive disso. E hoje a gente vê muito a agricultura hoje como um exemplo a ser seguido. No caso, hoje nós usamos bastante tecnologia, apesar de pequeno, nós fazemos parcerias com empresas, com universidades, para a gente poder hoje ter mais acesso à tecnologia e, ao mesmo tempo, ter qualidade da informação e usar a tecnologia para multiplicar aqueles animais que realmente são eficientes e são lucrativos. Stoneto, agora falando um pouco a respeito dessa experiência, há um trabalho que eu tenho feito, tenho realizado aqui no Canal do Boi, e logo nós vamos ter uma série com entrevistas, inclusive com alguns produtos novos que nós vamos colocar aqui pelo Canal do Boi, mas eu estou organizando isso, que é conversar, primeiramente, você acompanha na Agricultura BR diversos produtores que fazem integração lavoura-pecuária, normalmente são agricultores. O levantamento que eu tenho trabalhado são, inclusive uma dessas pessoas é o Tarcísio, mas de pecuaristas que começaram a fazer essa integração lavoura-pecuária, porque é um processo diferente. O pecuarista que começa a fazer essa atuação. Quando vocês começaram a integrar, começaram a trabalhar com grãos, Stoneto, como que foi o início do trabalho? Quais foram as dificuldades iniciais que foram encontradas para realizar essa atividade? Bom, nesse formato. Na verdade, a fazenda de Pirajuí sempre foi pecuária, ali ela tem vocação, não tem vocação para agricultura e é pecuária, só que é uma propriedade pequena, mas para ter uma ideia, o movimento financeiro dela era maior do que a propriedade aqui de Goiás, que é muito maior. Aqui em Goiás a gente estava muito isolado, não tinha estrada, nada. A partir da hora que a gente começou a ter mais condição, começou a ter mais infraestrutura, nós implantamos a agricultura, mas sempre pensando em fazer integração. A dificuldade hoje, acho que de começar a integração, é que a agricultura hoje você precisa de tecnologia, e a tecnologia custa muito cara, né? Hoje nós temos aí máquinas com piloto automático, com distribuidores aí com taxa variável, mas tudo isso custa muito caro. E muitas vezes o pecuarista hoje ele não tem esse capital para poder começar a investir. Agora, que dá certo, é óbvio que dá certo. Só que nós temos que ter consciência hoje de fazer as duas coisas, mas se você for fazer agricultura, você vai fazer com tecnologia, mas a pecuária também tem que ter tecnologia. Tem que estar tecnificado. Principalmente quando você faz integração, você precisa de animais precoces, você precisa de animais de ciclo curto, porque na verdade a melhor área sua, ela vai ficar disponível uma época do ano, não vai ficar disponível todo ano. Então, é um caminho, hoje se fala muito nisso, é uma coisa que tem que começar devagar para você ir aprendendo a mexer, principalmente quem é pecuarista.
Só que é uma técnica que funciona. Para você ter uma ideia, hoje, a nossa preocupação hoje é ter animais eficientes. Hoje é muito fácil você comprar uma variedade de soja que tem alta produtividade, que seja certificada por instituições de pesquisa. No caso do boi, não, né? Até pouco tempo a gente tinha os resultados das exposições. Mas, na nossa opinião, hoje a gente avaliava um animal, mas totalmente fora daquilo que no campo muitas vezes você vai precisar. Então, hoje, dentro da pecuária, hoje nós procuramos fazer uma avaliação genética de precisão, como? Usando ultrassonografia para avaliar a carcaça, sem ter que abater o animal, usando coxo eletrônico para ver o que cada animal come, o que cada animal ganha. Sem causar estresse ao animal. Isso. E na pecuária é um pouquinho difícil, porque no porco o ciclo é curto, no frango o ciclo é curto. E isso foi feito na suinocultura e no frango, e mudaram totalmente a quantidade de alimento, o tempo de produção, e isso nós estamos tentando trazer para a pecuária. Para você ter uma ideia, há 8 anos atrás começou essas avaliações, usando a eficiência alimentar como eficiência complementar de seleção. Nós identificamos animais que comiam o dobro do que o outro e ganhavam a mesma coisa. Aí, para a gente entender melhor isso, nós criamos um índice econômico, que na verdade é o que dá de lucro durante a prova, e em 8 anos aí nós conseguimos dobrar o lucro dos animais agora já filhos dos touros avaliados. Então é um negócio assim impressionante, que pode mudar a pecuária. Eficiência alimentar não faz milagre, mas se você usar ela como ferramenta complementar, ela pode mudar tudo. Porque você vai ter animais com uma conversão alimentar muito mais eficiente. Isso representa um consumo menor, às vezes o mesmo consumo, mas ganhando em carne um volume mais interessante. Para você ter uma ideia, 70%, dependendo do sistema de produção, de 60% a 70% do custo final é o que o animal come. Então você imagina... O preço de milho e soja, de farelo hoje, eu estou divulgando, trazendo os números todo dia, o programa Agricultura BR faz isso. Inclusive, a expectativa, desde setembro que eu trago aqui no programa, é de uma situação de escassez de milho. Já se sabia disso por causa do atraso do plantio de soja. Soja tem uma demanda por exportação muito grande e é um produto mais caro mesmo, mas entrando com estoque final baixo em 2020, plantando menos milho em 2020, inclusive com o risco de ter falta total de milho por volta de maio para junho aqui no Brasil. Como é que a pecuária se comporta neste cenário? Fabiano, alternativas, certo? Hoje, se tem uma coisa que o boi é bom, é em poder transformar subprodutos em carne de qualidade. O nosso sistema, muitas vezes a gente olha os americanos como exemplo, tudo, mas nós temos que ter, na minha opinião, na minha modesta opinião, nós temos que ter consciência que nosso sistema de produção de carne vai ser diferente do deles. Primeiro, que o poder aquisitivo do americano é muito maior do que o nosso. Segundo, que nós temos áreas extensivas para poder fazer o boi comer capim e produzir carne com qualidade, né? E terceiro, também que o mercado externo deles é consolidado já hoje num tipo de carne. Na verdade, o importante para nós é o que sobra. Não adianta nada a gente fazer uma carne marmorizada, ter um mercado pequeno para isso e, de repente, a arroba do boi vai custar para nós 240 e nós vamos vender por 239. Não faz o menor sentido. Na nossa opinião, hoje o selecionador ele tem que estar preocupado, ele não pode deixar de selecionar animais rústicos, tem que cada vez mais selecionar animais que tenham eficiência alimentar. As matrizes têm que desmamar um bezerro que chegue perto do pelo menos 50% do peso vivo delas, sem colocar milho e soja para o gado comer. E daí falar, mas isso é possível? É possível, sim. Isso é possível. O zebu é uma fábrica, uma fábrica de produzir animais que tenham rusticidade, que pode transformar alimentos mais baratos em carne de qualidade. Tanto é que nas provas de eficiência alimentar a gente não dá ração bombada para os animais, a gente dá ração a níveis mais baixos para justamente continuar selecionando animais que podem transformar alimentos menos ricos em nutrientes e em carne de qualidade. Então, hoje, eu acho que o foco do Guzeraitê hoje é selecionar animais que dão lucro. O importante é o que sobra. E vai falar assim, mas o zebu nunca vai chegar à qualidade de um animal Angus. Não, nós fizemos trabalho através do IT Quality, nós vimos que 30% dos animais hoje
tem uma qualidade de carne igual a do Angus. Nós não temos a nível de rebanho, mas temos a nível de indivíduos. Agora, como é que nós vamos chegar lá? Medindo. Sem medir, você não vai chegar a nada. Nós, através de medições, nós temos animais hoje que comem pouco, são bons em ganho de peso, cobertura de gordura, rendimento de carcaça. Então, vamos multiplicar esses animais. Mas como é que se multiplica? Identificando. É esse o trabalho do Guzereitê. A preocupação maior nossa hoje é aumentar a sustentabilidade da pecuária. Hoje, o nosso foco hoje é fazer uma ferramenta que vai chegar na propriedade de quem produz carne e dar mais eficiência ao processo, mas tendo rusticidade. Um touro que vai ficar lá cobrindo pelo menos 5, 6 anos. Nós temos relatos aí de parceiros hoje que tem touro guzerá que está com 12 anos cobrindo. Fornecer para esse mercado animais precoces, mais rústicos, que possam cobrir com 2 anos. E fazer tudo isso com embasamento da Universidade da Califórnia, da USP de Pirassununga, da Aval, da ANCP, mas também chegando e indo em quem compra e acompanhando o trabalho. A base científica contra a prova de campo. Tarcísio, você colocou alguns pontos, antes de eu falar da semana do Guzerá, 12ª semana, você colocou alguns pontos muito interessantes a respeito da observação que o pecuarista tem que ter em relação a custo de produção. Você falou da arroba e o valor de venda. Você falou a respeito desse investimento em tecnologia e a garantia que você tem de uma evolução de rebanho. Eu creio que toda vez que um pecuarista ele faz aquisição de um reprodutor ou de um grupo de reprodutores, ele está fazendo isso para melhorar, porque ele melhora esse rebanho já num médio prazo, quando ele coloca para cobrir essa vacada. Fator como você colocou, tem muita gente preocupada se a arroba está 190, 200, 250 e pouca gente vendo. Muitas vezes não está vendo quanto que ele está gastando para fazer essa arroba. E eu creio que um dos elementos que são mais interessantes de se ver, que é a inovação, né, que traz uma inovação interessante, é você converter pastagem e gramíneas de uma forma que esses animais ganhem mais peso, sem utilizar produtos que estão mais caros hoje, como, por exemplo, milho, soja, até o sorgo está puxando o preço neste momento. É por aí que anda, falando aí para esse pecuarista que faz a aquisição dos reprodutores? Sim, na verdade é óbvio que você não pode descartar a técnica do confinamento, é óbvio que não. Mas se isso aí você não vai, isso são medidas estratégicas que você vai tomar. Agora você não pode depender exclusivamente disso. Certo? Então, nós temos que tomar o cuidado aqui no Brasil de colocar no mercado reprodutores que são rústicos, que eles vão absorver bem essas técnicas, mas eles também vão ter uma boa eficiência se você der um alimento mais baixo para ele. E é um negócio bacana, Fabiano, porque está mostrando as imagens de uns animais que nós colocamos justamente para comparar. Nós pegamos animais de cruzamento e colocamos na prova de eficiência alimentar durante 90 dias. E a ideia era comparar o lucro que esses animais estavam dando comparado com os touros que a gente estava fornecendo para o mercado. Os touros Guzerá, que a gente colocou no mercado, deram um pouquinho mais do que o dobro do lucro do que esses bois deram no mesmo prazo, recebendo a mesma dieta, colocando nas mesmas instalações. Por quê? Porque eram animais que comiam menos, convertiam mais, e são animais que ganharam o mesmo peso. E, no caso, animais até mais jovens que esse. Então, foi feito um trabalho também para ver, na prática, se aquilo que a gente está propondo também está dando certo na prática. E dá. A seleção hoje é na prática que o experimento e testemunha colocado no mesmo ambiente. Exatamente. Então, hoje, nós vamos ter que investir na pecuária em tecnologia, senão cada vez mais nós vamos estar mais descapitalizados, tendo menos dinheiro para reformar pasto, tendo menos dinheiro para investir em tecnologia. A pecuária tem que aumentar a rentabilidade, que nem você falou, a arroba subiu. Mas e o milho e a soja? Subiu mais ou subiu menos? Você entendeu? Então não adianta, é óbvio que nós temos que lutar por mercado, nós temos qualidade hoje, nós temos um produto hoje, se fala tanto em produto orgânico hoje, nosso boi, o boi brasileiro, acho que é o que mais chega do orgânico hoje é o boi. É o mais sustentável que existe. Isso, exatamente. E hoje um pasto, bem manejado, ele tem superávit de oxigênio, ele sequestra carbono, isso ninguém fala. Mas é realidade, isso é cientificamente provado. Né? Então, nós temos que trabalhar assim para ter um boi
eficiente para as nossas condições. É lógico que nós estamos entrando no mercado agora de carne melhorada, uma carne de mais qualidade, mas é óbvio que nós vamos sempre ter que ter um boi que, se precisar, vai aguentar porrada, vamos falar assim no português bem claro. Nós temos que ter rusticidade. E outra, o zebu tem condição sim de produzir uma carne de qualidade, sem de forma nenhuma tirando o mérito da raça Angus, de forma nenhuma, mas a rusticidade que o zebu tem, nunca o Angus vai ter. Agora, a qualidade de carne, trabalhando com tecnologia, nós podemos chegar perto sim, até com um alimento mais barato. O confinamento é viável. Agora, a gente ganha dinheiro como hoje no confinamento? Se você estiver numa região que você tem condição, você tem um subproduto da indústria. Aí você ganha bastante dinheiro. Agora, hoje, ganhar dinheiro hoje dando milho e soja para boi, precisa ser muito bom, o gado tem que ser muito ganhador e você tem horas que você vai ganhar e tem horas que vai perder. Você ganha porque você sequestra os animais do pasto, esses animais não voltam peso, então é uma tecnologia muitas vezes para quem faz o ciclo completo que é muito viável. Agora, nós temos que arregaçar as mangas e fazer seleção. Eu tenho um amigo aqui no Iaquidauana, que é pecuarista também, ele diz o seguinte: Fabiano, se eu tiver milho nesse momento no galpão, ele é pecuarista, ele fala, eu sou vendedor de milho, por conta do preço do milho nesse momento. Né? O custo ficou bastante elevado, quem tem milho está vendendo. Tarcísio, e essa é uma conversa que a gente pode levar aqui por muito mais tempo, que fala sobre tecnologia, fala sobre inovação e principalmente uma pecuária inovadora. Né? Essa pecuária nova que pode existir no Brasil, que pode ser absorvida pelos produtores rurais em todo o país. E falando disso, né, o pessoal que está acompanhando, ele está lendo desde que a gente começou a entrevista, a 12ª Semana Guzerá Perfeita União, né, estão os preparativos. Estava vendo meus colegas aqui dentro do estúdio, o pessoal não está vendo, mas eu estou aqui com os 3 colegas, Daniel de Paulo, Gerson, o Catatal aqui dentro do estúdio também. Estão assistindo aqui, pode-se dizer, de camarote, né? Pelo menos o ar-condicionado daqui é muito mais frio que do resto dos lugares. Como é que vai funcionar essa semana? O que a Guzerá Perfeita União está preparando para este ano de 2020, Tarcísio? Bom, nós conseguimos aumentar a quantidade dos animais, mesmo pressionando a pressão de seleção, mesmo fazendo uma pressão de seleção maior. Hoje, 100% dos animais que vão ser comercializados passaram pela prova de eficiência alimentar. Que é a prova que a gente está vendo. Isso, passaram pelo reateste. Os animais vão ter também avaliação por ultrassonografia, tem o índice imagem-arroba. Os animais têm o índice superprecoce funcional. Então, são animais que são muito avaliados. Nós vamos aumentar um pouquinho a quantidade. E a 12ª Semana Guzerá Perfeita União é justamente para mostrar o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz. Então, assim, vou supor aqui que eu vou fazer a aquisição desses animais, o telespectador do Canal do Boi em todo o país. Eu consigo ver, porque eu acho que essa informação, quando o pecuarista está fazendo a aquisição de um reprodutor, ele está com aquela ideia, eu vou evoluir meu rebanho. Né? Ele consegue enxergar de maneira clara, é o que a gente tenta fazer aqui no Canal do Boi, que quando ele faz a compra, quando ele fecha o negócio, consegue o lance ali que é matador, que é vencedor no leilão ou na venda direta, quando ele faz isso, ele está sabendo de tudo que ele está comprando, que ele está comprando um know-how de trabalho de muitas décadas e está comprando também uma tecnologia que provavelmente seria impossível tê-la de maneira individual, mas que está disponível e de maneira acessível no mercado. E consegue enxergar isso? A gente consegue mostrar isso? É justamente essa a nossa intenção. Eu espero conseguir fazer tudo isso que você está falando. Agora, os animais hoje, os animais vêm com uma bula, né? Então, os animais vêm com todas as características de eficiência alimentar, de temperamento, de carcaça, ganho de peso. E uma coisa que é muito boa, essas características são de alta herdabilidade. Então, quer dizer, pai passa para o filho. Então, isso é uma coisa assim, muito confortante para nós. Né? Porque se fossem de baixa herdabilidade, às vezes você vai demorar várias gerações para conseguir um aumento de funcionalidade. E essas características que compõem o índice imagem-arroba, o índice superprecoce funcional, elas são de média e alta herdabilidade. Então, se a pessoa comprar, o reprodutor vai passar para os seus produtos. Muito bem. Semana vai acontecer quando? Ela começa do dia 30 de abril e vai até o dia 30 de março até dia 4 de abril, quando acontece o leilão. Isso. Maravilha.
Nós temos ali o 56º leilão de produção, próximo dia 4 de abril. O Canal do Boi, o Guzerá e Teia, Perfeita União, trazendo essa grande oferta por aqui. Quis aproveitar aqui a presença do Tarcísio Toneto, está aqui fazendo uma visita ao Canal do Boi. Poderia conversar muito ainda com você sobre os eventos do leilão, mas principalmente sobre como chegar nessa genética. Eu creio que, e pelo acompanhamento, estava olhando aqui pelo Facebook, de vez em quando eu levanto o telefone, olho o Facebook, a mensagem que está chegando. Quero agradecer muito a você. Vou agradecer também algumas pessoas que participaram conosco agora nesse momento. Nós tivemos o Marcelo Hoffman, tivemos também o Fernando Meneghetti participando, Felipe Chaves, Vera Cardoso participando aqui, também Carla Oliveira, que mandaram um alô, que estavam assistindo e acompanhando, comentaram aqui a entrevista com o Tarcísio. Tarcísio, obrigado pela sua participação, o convite está sempre feito aqui para você, para conversar um pouco mais a respeito desse assunto que é muito intrigante, é a pecuária cada vez mais evoluída. Olha, eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? O Canal do Boi vem divulgando nesses últimos, acho que 20 anos do nosso trabalho. Eu tenho que agradecer a todos vocês pela oportunidade e você que está em casa também, mais um evento, agradeço a todos aí. Em 53 anos nós sempre conseguimos passar a ideia, a confiança para você que está em casa e mais um leilão aí, nós vamos estar durante a semana dispostos a também responder perguntas que as pessoas tiverem dúvida. E fica aqui o nosso muito obrigado a vocês e a todas as pessoas aí que estão prestigiando o nosso trabalho e acreditando na gente durante todos esses anos. Muito obrigado. Tá certo. Tarcísio, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Vamos falar agora da importância do agronegócio, das exportações do setor. E você vai conhecer agora um pouco desse trabalho que é realizado em diversas culturas lá no Rio Grande do Sul. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O Brasil tem hoje uma das melhores tecnologias para a produção de alimentos. E a formação de profissionais nessa área é que faz com que os resultados cheguem até o campo. É do solo que emerge toda a riqueza do agro. E a pesquisa gerou os parâmetros de equilíbrio dos aspectos biológicos, físicos e químicos que possam fazer com que as plantas tenham o ambiente para produzirem o seu potencial genético. E o relevante é que os resultados da pesquisa agropecuária devem de acontecer na lavoura, devem de acontecer na roça. Enquanto não acontecer na roça, não aconteceu o necessário, que é levado por quem? Pelos assistentes técnicos das organizações públicas, das cooperativas, das consultorias privadas. Essa integração, pesquisa, assistentes técnicos, cooperados, gestores do setor cooperativo, de empresas de insumos, do complexo do agro, é que permite, a partir do fundamento maior, porque é do solo que emerge toda a riqueza do agro, desta prática bem conduzida, permitir com que o Brasil tenha o exercício da sua maior vantagem comparativa no mundo. Gerar riqueza, fibra, alimento, energia, transformando brilho solar com a terra que temos e com o regime hídrico e as águas que temos. Esta é a vocação brasileira. E o Brasil hoje tem uma das melhores tecnologias para a produção de alimentos no ambiente tropical. Existe uma rede de formação de assistentes técnicos nas universidades, nos institutos federais e nas próprias capacitações que as cooperativas fazem com seus técnicos e que fazem chegar nos dias de campo, nas conferências, nos seminários, nesses encontros, para que esses resultados cheguem em escala ao campo, gerando a riqueza do campo
transformando em bem-estar para o campo e para as cidades. Quando cresce a renda agropecuária em R$1, cresce a renda na cidade em 1,07 em serviços e no comércio. E quando cresce em R$1 a renda do campo, cresce em 67 centavos a receita dos municípios através da dinamização da economia. E tudo isso ocorre a partir de um solo bem manejado, com plantas adequadas, intensificando este uso da terra, com tecnologia, mas evidentemente com a possibilidade de aproveitar o ambiente que nós temos. Brilho solar, água e terra, a vantagem comparativa que o Brasil tem para gerar bem-estar para o seu povo, para a sua população. Bacana a declaração do pesquisador da Embrapa, que você acompanha aqui na Agricultura BR. E agora sim, vou para o último intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as informações finais desta edição. Soja em Chicago recua nesta quinta-feira. Vamos dar uma olhada como é que vem o mercado. Vai caindo neste momento. Posição de mais curto prazo é março, vindo a $8,77 mais 2 o bushel. Posição vem com valor em queda. Essa posição de março é a que tem maior liquidez e os valores estão lá embaixo, mesmo com o anúncio da China e mesmo com um bom relatório de vendas e exportações apresentados no dia de hoje. Dólar comercial no Brasil em alta de 0,72% a R$4,26 mais 9, quase 4,27 por dólar neste momento, que sobe no Brasil e também no resto do mundo. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Daqui a pouco a gente volta às 16 horas na terceira edição. A todos uma boa tarde e até mais.